Quebrado por fora mas feliz por dentro, criado por Onisciente. Capítulo 5. Estresse. Então sua caixa de voz está realmente consertada. O novo Fred olhou para Mowgli, que estava pendurado no teto. Sua voz ecoou pela sala escura, as luzes do palco apagadas quando o dia tinha acabado de terminar. Quando os funcionários fecharam o restaurante, não se preocuparam em desperdiçar energia deixando nenhuma luz do prédio acesa. Foi uma decisão inteligente da empresa, mas incomodou a maioria dos animatrônicos, já que eles não conseguiam enxergar bem. Era especialmente irritante, já que a noite era o único momento em que eles podiam andar como quisessem. Isso mesmo. Ela disse, sem estática atrapalhando sua fala. Achei que a Fazbear Entertainment tivesse decidido que não tinha dinheiro suficiente para continuar consertando você. O que aconteceu? Ele perguntou a ela por curiosidade. Ela olhou para ele de lado. Estou longe de ser reparado, mas quem consertou minha caixa de voz foi o novo guarda noturno. Bomini aparentemente matou o anterior. Ela falou com um tom cortante na voz. Como ela estava frequentemente com crianças, ela era uma alma mais bondosa do que o resto delas. Por causa disso, Fred e os outros fizeram o possível para manter suas mortes fora do alcance dela. Realmente agora. Fred fingiu ignorância. Eu me pergunto por que ele faria uma coisa dessas. Mowgli rosnou, sua cabeça virando de cabeça para baixo enquanto ela olhava para ele com olhos negros. Não seja tímido comigo, urso. Eu sei o que vocês, assassinos, estão tramando. Se você colocar a mão nele, posso garantir que você desejará que ser enfiado naquele terno fosse a pior coisa que poderia acontecer com você. Sua ameaça foi pontuada por mais rosnados. Por mais que Fred estivesse confiante de que poderia lutar contra Mowgli se ela se tornasse uma ameaça real, ela ainda era assustadora. Tudo o que você disser. Estou curioso, no entanto. Por que você age normalmente perto dele enquanto ainda brinca de gambá perto do resto dos humanos? Ele nunca havia questionado o processo de pensamento dela antes, mas desta vez fazia muito pouco sentido. Bem, ele saberia que era uma fachada de qualquer maneira, já que eu já tentei matá-lo uma vez. Eu estraguei muito o braço dele. Fred piscou uma vez, atordoado. Você tentou matá-lo? De todos nós, não era isso que eu esperava, ele admitiu. Ela apenas riu friamente. É uma história para outra hora. O importante é que foi um acidente e ele sabe disso. Ela parou por um momento. Estou falando sério, Fred, não toque nele. Seu olhar era penetrante. Eu prometo que não vou, certo? Não torça sua calcinha. Ele tentou aliviar o clima, um pouco preocupado com a possibilidade da abominação branca e rosa se tornar hostil. Bom. Ei, Bomini. Iziro disse trêmulo, surpreso com a figura imponente à sua frente, seu plástico brilhante refletindo a pouca luz que vinha de cima. O coelho bloqueou seu caminho enquanto ele tentava sair após o turno. Ele olhou para Iziro por um momento com seus olhos enormes antes de falar. Foi uma surpresa, porque ele não esperava que Bomini fosse inteligente da mesma forma que Mowgli. Você é novo, ele afirmou simplesmente, e você é jovem. Por que você iria querer passar seu tempo em um lugar como este à noite? Ele perguntou, ainda como uma estátua. Era perturbador e Iziro estava quase com medo de responder a pergunta. Eu precisava de um emprego. Há algum problema? Bomini se inclinou um pouco para frente, olhando para ele mais de perto do que antes. Quantos anos você tem? Ele perguntou, pegando Iziro desprevenida. O homem gaguejou por um momento. Acabei de fazer 20 anos no mês passado. Bomini o interrompeu antes que ele pudesse terminar. Então não tenho nenhuma disputa com você. Você não poderia estar envolvido. O coelho azul concluiu. Iziro não tinha ideia do que ele estava falando. Eu só vim perguntar por que você parecia diferente dos outros. Os seguranças habituais não eram tão paranoicos quanto você no primeiro dia. Você já deve saber o perigo que representa ficar aqui à noite. Bomini recuou assim que ele deu seu aviso. Parecia que ele não estava interessado em prejudicar Iziro, mas o homem não tinha ideia se essa cortesia seria estendida pelos outros também. Ei, o homem ficou nervoso chamando o animatrônico, mas ele tinha que saber. Estou feliz que você não esteja planejando me matar, mas e o resto de vocês? Bomini pareceu pensativa por um momento. Sua cabeça se inclinou enquanto pensava em cada um deles.
Eu não me preocuparia muito com o resto dos animatrônicos de brinquedo. Ele aconselhou. As novas versões dos personagens devem ser chamadas de animatrônicos de brinquedo, presumiu Zero. As versões antigas, porém, são vingativas. Eles não vão se importar se você for jovem. Pode parecer que eles estão quebrados demais para se moverem, mas eles vão te matar se você permitir. E Zero apenas acenou com a cabeça em resposta. Obrigado. O homem realmente quis dizer isso. Ele ficou extremamente aliviado por ter uma conversa de verdade com Abominie. Ele foi quem mais preocupou Zero. Agora, ele tinha que descobrir o que estava acontecendo com os animatrônicos do brinquedo. Já arrisquei muito conversando com você. Devo voltar. O coelho gigante olhou em volta nervoso e voltou para as sombras antes que Zero pudesse dizer qualquer coisa. Confuso, ele simplesmente decidiu continuar indo para o carro. Mais tarde naquele dia, Zero se encontrou com seu pai para almoçar. Mesmo sendo terça-feira, suas aulas foram canceladas devido a um vazamento de água que estava causando grandes danos. Então, foi tão ruim quanto você pensou que seria? Seu pai questionou. Zero apenas respondeu sem pensar. Sim, de certa forma foi, mas pelo menos Mangli é muito legal. Além disso, o segurança de Uno é legal. Ele explicou. Seu pai adornou um olhar de confusão. Mangli? Ele lançou ao filho um olhar interrogativo. Achei que você fosse o único lá à noite. Zero rapidamente percebeu seu erro. Primeiro de tudo, seu pai nem sabia os nomes dos animatrônicos. Em segundo lugar, Mangli agia de forma inanimada na frente de outras pessoas. Então era justo presumir que ela não queria que ninguém soubesse que ela era senciente. Ele teve que pensar em uma explicação rapidamente. Sim. Os animatrônicos entram no modo de roaming livre à noite. Mangli é a raposa de Kids Cove com quem Line sempre brinca. Seu pai assentiu, mas depois pareceu confuso novamente. Tive a impressão de que ele simplesmente ficou ali parado. Você está me dizendo que essa coisa pode se mover? O rosto de seu pai se contraiu de desgosto, e Zero não conseguiu conter a vontade de defender seu novo amigo. Ela é perfeitamente capaz de se movimentar, muito obrigado. Não me diga que você tem medo dela. Ele zombou de seu pai, vingando-se um pouco por ter sido forçado a trabalhar. Além disso, ela é a menor das minhas preocupações à noite. O velho parecia preocupado. Tem alguma coisa que você não está me contando, filho? Ele perguntou. Zero apenas suspirou. Eu gostaria de saber. Você queria me ligar mais cedo? Zero finalmente teve a chance de retornar uma ligação de seu amigo de longa data, Jeremy. O primeiro dia de trabalho teve um impacto negativo sobre ele, e ele dormiu desde o almoço até cerca de 11 horas da noite. Sim, mas não é grande coisa agora. Eu descobri. Zero não tinha ideia do que era, mas provavelmente não era importante. Agora estou curioso, por que demorou tanto para você me ligar de volta? Jeremias perguntou. Que pena, fiquei dormindo o dia todo. Acabei de conseguir um emprego naquela pizzaria que abriu mês passado, mas é o turno da noite, então tenho que dormir durante o dia. É muito cansativo, para ser sincero. Ele admitiu para seu amigo. Ele ouviu um suspiro do outro lado da linha. Aquele lugar me dá arrepios. De jeito nenhum eu poderia ir lá à noite. Você viu alguma coisa em comum? Jeremy parecia genuinamente curioso. Zero imaginou que se ele pudesse contar a alguém o que aconteceu, seria seu velho amigo. Sim, mas você tem que prometer não contar a ninguém, certo? Não sei o quão perigosa é essa informação e não estou interessado em encontrar seu cadáver um dia desses. Ele falou honestamente, mas Jeremy apenas riu. Estou falando sério. Ok, eu prometo. Fale logo. Houve ruídos arrastados do outro lado da linha. Parecia que ele tinha acabado de se sentar na cama. Eu vi um deles matar o antigo segurança. É por isso que a vaga estava aberta. Zero explicou. Você está falando sério? Jeremias perguntou. Seu tom alegre havia desaparecido. Absolutamente. O homem confirmou. Ele não mentiria para seu confidente de maior confiança. Aposto que foi aquela coisa assustadora com a qual as crianças mexem. É tão estranho. Zero interrompeu com uma interjeição frustrada. Você poderia parar com isso? Eu ouvi isso 3 vezes hoje, de 3 pessoas diferentes. Porque todo mundo está tão assustado com ela. Ele deixou sua raiva borbulhar um pouco. Mangli não é o maldito problema, idiota.
Ela é realmente super tranquila. Foi Bomini quem o pegou. Jeremy ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre o que havia dito. Ele pensou que seu amigo iria dizer algo sério por um momento, mas imediatamente se provou que estava errado. Eu sei que você acabou de me dizer que o coelho azul matou um cara, mas vamos voltar. Você chamou aquela coisa de ela. Iziro ouviu risadas do outro lado da linha. Meu homem tem mais respeito por uma pilha imóvel de metal do que por mulheres reais. Já vi você falar sobre pessoas reais como se elas fossem um lixo nojento. Conheço você há quanto tempo? Você não ficaria tão na defensiva a menos que tivesse uma grande paixão. E eu sei que meu homem não ficaria mal por um robô. Iziro ficou vermelho como uma beterraba. Ele nem tinha percebido quão estúpido parecia. Jeremy, se você não parar com isso, vou colocá-lo em uma caixa, amarrar uma fita nela e entregá-lo a Bomini no meu próximo turno. Então poderemos ver quem tem piadas. Jeremy riu, claramente sem sentir o mínimo toque de verdade naquela ameaça. Eu preciso estar no Freddy's em 30 minutos. Falo com você mais tarde. Iziro desligou sem esperar a resposta do amigo. Ele zombou, lembrando-se mentalmente de ter mais cuidado com o que diria a Jeremy no futuro. A pizzaria ficou em silêncio quando Iziro chegou. Faltavam 10 minutos para o início do seu turno e ele estava com medo disso. Como ele havia descoberto anteriormente por Toy Bomini, os animatrônicos antigos e quebrados que ficavam nos antigos almoxarifados ainda estavam ativos e possivelmente violentos. Ele só teria que torcer para que a máscara funcionasse com eles também. Havia sinais claros de que Scott estava sentado à mesa antes dele. A máscara estava guardada em uma gaveta aberta, pois ele não precisaria dela durante o dia. O tablete com câmera estava em um canto da mesa e havia um post-it que Ziro não tinha visto antes. Estava escrito em roliço à noite e havia uma seta apontando para um botão chamado caixa de música. Antes que ele pudesse descobrir o que isso significava, o relógio bateu meia-noite e seu turno começou. Ele ligou as câmeras freneticamente, verificando principalmente onde os animatrônicos quebrados estavam. Ele começou a reproduzir outra fita de treinamento enquanto trabalhava, ouvindo vagamente as instruções. Eventualmente, tanto a caixa de música quanto os antigos animatrônicos foram explicados. As duas conclusões importantes foram que ele precisava apontar sua luz para Foshi, e que a caixa de música restante era de extrema importância. Ele manteve o dedo pressionado no botão por um tempo antes de ouvir um barulho. Iziro entrou em pânico, verificando as câmeras novamente, tentando encontrar a origem do som. Todos os animatrônicos de brinquedo estavam faltando no palco, mas ele decidiu que não era grande coisa. O que o preocupava era que o velho Freddy, aquele que havia sido desativado, não estava mais no chão onde Ziro tinha visto há pouco. Um rápido movimento de sua luz revelou que o urso animatrônico estava andando direto para ele pelo corredor principal. Seus passos eram pesados e barulhentos e seu andar era instável. Ele entrou em pânico, colocando a máscara o mais rápido possível. Antes que ele pudesse recuperar o fôlego, a ventilação ao lado dele retumbou com o impacto de metal contra metal enquanto algo rastejava por ela. Por mais que Ziro quisesse verificar as câmeras para ver o que era, ele não conseguia ver a tela através da máscara. Não fazia sentido, já que a película diante dos olhos era fina, mas ele mal conseguia ver alguma coisa. Se Foshi decidisse aparecer, ele não teria ideia e não saberia como acender a lanterna. Ele só tinha que torcer para que Freddy fosse embora logo. Infelizmente, o urso gigante simplesmente parou na frente de seu escritório, sem nem mesmo entrar, e ficou ali ameaçador. Os passos da ventilação direita estavam se aproximando. Não foi muito preocupante, porque qualquer coisa que passasse pelas aberturas de ventilação deveria ser dissuadida pela máscara, mas causou um pouco de pânico em Iziro de qualquer maneira. Mesmo sendo apenas seu segundo turno, já era extremamente estressante. A caixa de música estava desenrolando, então ele manteve o botão pressionado, mas ainda não conseguia ver nada. Assim como ele pensava que não poderia ficar pior, o que quer que estivesse nas aberturas de ventilação saiu e contornou sua mesa, ficando atrás dele. Ele não conseguia ver o que era e sua respiração acelerou. Bem-vindo de volta, pequenino. Iziro relaxou um pouco ao reconhecer a voz de Mangli. Ele ouviu mais barulho que lhe disse que ela estava pendurada no teto. Eu não consigo enxergar através dessa coisa, então não tinha ideia de que era você. Isso me assustou pra caralho.
Ele admitiu, sua voz abafada pela cabeça vazia de Fred. A risada de Mangli ecoou por todo o escritório. Estou aqui para lhe fazer companhia, assim como você pediu. A propósito, você não vai precisar dessa máscara até que Fred realmente entre no escritório. Já vi muitos guardas noturnos anteriores ficarem paranoicos com isso e usarem essa coisa a noite toda. Ela aconselhou. E Zero decidiu que era seguro confiar nela, já que Fred já estava lá há algum tempo e precisava procurar por Foshi. Tirando a cabeça vazia, ele percebeu que a terrível raposa já estava no final do corredor. Ele acendeu a luz algumas vezes, mas depois ela parou de funcionar. Ele continuou clicando no botão, esperando que ele ligasse, mas apenas fez um ruído surdo. Logo, ele voltou e Foshi se foi. Foi um pouco perturbador, mas pelo menos ele foi embora. Só então, Fred, que estava parado imóvel na porta, deu um passo à frente. E Zero pegou a máscara o mais rápido possível e colocou-a. Logo, ele ouviu o mesmo zumbido que ouviu de Bomini antes de matar o velho guarda noturno. Desta vez, porém, Fred desapareceu depois de um momento, em vez de atacá-lo. A máscara funcionou novamente. Meu nome é Zero. Ele disse a Mangli depois de ter certeza de que estava seguro, removendo a cabeça vazia. Ele havia prometido a ela ontem que contaria a ela, com o incentivo de que ela se explicaria em troca. Ela cantarolou em resposta, reconhecendo a afirmação, mas claramente focando em outra coisa. O que está em sua mente? Desculpe, Zero. Ela começou a usar o nome dele imediatamente, o que o fez sorrir. Eu só estava pensando em uma maneira de explicar coisas sobre mim. Você perguntou ontem, e eu prometi que contaria a você hoje. Mangli elaborou. Ela desceu do teto e ficou ao lado da mesa de Zero. Não tenha pressa, eu tenho a noite toda. Ele a tranquilizou. Ela respondeu deitando a cabeça na mesa ao lado do tablete com câmera. Era fofo, embora a atmosfera do restaurante o impedisse de sorrir. Ele ainda estava em estado de pânico após a aparição de Fred. Apesar disso, ele ainda acariciou a cabeça de Mangli, mais para acalmá-la do que para confortá-la. Assim que Zero teve controle de suas emoções, ele usou a mão livre que não estava acariciando Mangli para folhear as câmeras. Poucos animatrônicos estavam em seus devidos lugares, mas nenhum deles estava particularmente próximo dele. A raposa branca sob sua mão direita não parecia nem um pouco estressada. Na verdade, ela estava tendo uma noite bastante relaxante. Assim como Zero estava ficando esperançoso de que as últimas 2 horas da noite transcorreriam bem, tanto Toy e Fred quanto a velha Chica começaram a seguir em frente. Fred passou pelo salão principal, como sempre, e parou na porta. Chica, porém, passou pelos salões de festa à esquerda e entrou na ventilação. Mangli, sentindo o medo crescente de Zero, levantou-se e caminhou atrás dele. Ela colocou a cabeça suavemente em seu ombro direito. Acalme-se. Lembre-se, os dois são enganados pela máscara. Tudo o que você precisa fazer é garantir que a caixa de música esteja fechada e então você poderá lidar com aqueles dois. Ela falou em seu ouvido, baixinho. Ele assentiu, grato pela reinicialização mental. Era difícil dizer, mas pelo canto do olho parecia que Mangli estava olhando para Fred. O urso gigante começou a se mover em resposta, mas não em direção a Zero. Em vez disso, ele se virou e voltou por onde veio. O homem ficou surpreso. Mangli estava defendendo dos outros animatrônicos, mas seus pensamentos sobre isso foram interrompidos quando Chica começou a sair pela ventilação esquerda. Zero colocou a máscara enquanto se levantava e o zumbido voltou. Ela desapareceu pouco depois, deixando-o sem ameaças nas proximidades. Ele apareceu no final do corredor mais uma vez para afastar Foshi, e então as luzes superiores foram ligadas quando marcaram as 6 horas. Ele conseguiu. Obrigado, Mangs. Ele se virou e esfregou a cabeça da raposa com cuidado. Ele não sabia como ela se sentiria em relação ao apelido, mas achava que chamá-la de Mangli era um pouco humilhante depois de tudo que ela havia feito. Ela pode ter sido mutilada, mas isso não significa que ela não salvasse vidas. Eu aprovo o apelido. Ela respondeu, cantarolando baixinho. Oh, como Zero gostaria de saber o suficiente sobre a animatrônica para consertá-la. Agora que temos algum tempo, você gostaria de saber mais sobre meu passado? Ela ofereceu. Absolutamente.